aqui é muito difícil ser repetido. É Muito muito difícil. difícil Uma mesmo, muito história boa da difícil. Marvel é raro. É. Não, tem muitas histórias boas, pô. Eu sou hater. Muito bem, estamos começando mais um Mega Saga e no episódio de hoje a gente vai falar sobre Guerra Civil, essa linda obra feita por Mark Millar e Steve McNiven. Pinguim, como é que vai ser a dinâmica do episódio de hoje? Hoje a gente tá aqui pra falar tanto da HQ quanto do filme, a diferença que elas trazem e as importâncias que a HQ trouxe também pro universo geek, porque Guerra Civil é uma leitura praticamente obrigatória para todo fã do universo Marvel, ou até mesmo de gibi. A importância tanto que o Mark Millar trouxe, tanto pro Steve McNiven também, é algo assim surreal pro universo das HQs. Então, é isso aí. E agora a gente tem nosso convidado, que é um dos maiores releitores, né, da vida, Grande amigo nosso. grande amigo nosso que já fez parte aqui do Mega Saga de áudio, que é o Rodrigo do Gibify. Seja bem-vindo, Rodrigo. Olá, pessoal. É uma grande honra estar com vocês nesse dia de origem. Pra gente que gosta de HQs de origem, agora estamos no programa de origem e eu faço parte. Pô, tô emocionado. Vou tirar o óculos aqui porque tá embaçado. E Rodrigo, você lembra a primeira vez que você leu Guerra Civil? Lembro sim. Nos idos da década passada, não, da década retrasada, estava sendo muitos boatos que a Marvel estava se preparando para ir para o cinema. E de lá, os próprios produtores já começaram a falar que os grandes planos deles eram chegar numa guerra civil, era chegar nas grandes sagas da Marvel. E ali eu já fui correndo atrás, né? E, poxa, eu fiquei muito perdido, porque eram cerca de 110 revistas coletando todos os tie-ins, tudo que tinha sobre Guerra Civil, e eu fiquei perdidaço. A Guerra Civil, inclusive, que como é uma grande saga, ela não impacta só a HQ, no caso a capa dura, ela também vai alterar a história no caso as mensais, Homem-Aranha, X-Men, aí tem Thunderbolts, tudo é influenciado. E esses tie-ins, por mais que você que está lendo essa versão que a gente vai falar aqui, é importante você também ler os tie-ins se você quer ter uma profundidade maior no universo. Pô, o que aconteceu com os Thunderbolts enquanto isso? O que aconteceu com os X-Men, principalmente? Porque os X-Men, eles acabaram passando por um grande conflito que foi lá a Dinastia M, então teve uma grande alteração no universo pós-Dinastia M, pós a queda. Então aqui é bom para você ficar mais inserido. O que está rolando, né? Eu acho que Guerra Civil é muito importante pra Marvel, porque ela não tem tantas histórias assim muito memoráveis como a DC, né? Querendo fazer aqui o meu papel de advogado azul, mas enfim, é uma coisa que agrega muito, porque a gente viu que nos resultados, né, do MCU com o Capitão América Guerra Civil fez muita gente querer ler e entender, né, como que essa história foi muito mal adaptada no cinema, né, Pinguim? Não é que eu não diria muito mal. Eles pegaram a essência do que seria, porque qual é a essência de Guerra Civil? O governo tá cansado dos super-heróis. Eles querem amordaçar eles ali, ó, fica aqui no seu cercadinho, você só vai ser necessário ao nosso ver quando vocês... Eles querem legalizar os super-heróis. Mano, você não vai ser mais um super-herói, você vai ser CLT. Pronto, pá, CLT exatamente. agora. Todo mundo vai descobrir sua identidade. Thanos. O Celitanos é ótimo. Então, a gente consegue pegar essa essência no filme, porém, a magnitude que tem nos quadrinhos é totalmente diferente. Pô, nos quadrinhos tem muito mais podre envolvendo, principalmente o Homem de Ferro. Tem muita mais heróis e vilões envolvidos nesse universo, coisa que o MCU ainda estava engateando, se a gente tiver que comparar a magnitude da equipe em si, né? E, por fim, o peso emocional, porque a gente sabe como que termina Guerra Civil nos quadrinhos, que não terminou nada a ver com o filme, porque eles tinham sequência para colocar o Capitão América, né? O final dele não é tão bom assim, mas... a gente, antes de falar da obra em si, dos filmes, vamos falar um pouco do Mark Millar e do McNiven, que, por sinal, eles revolucionaram. Eu acho que
a Guerra Civil é a HQ, assim, de maior prestígio do Miller. Ah, claro, teve Kick-Ass também, que foi considerada elogiada, não tanto no começo, mas hoje em dia é elogiada. Teve o Old Man Logan, que eles fizeram juntos, inclusive, que trouxe aquele aspecto mais pesado pro Carcaju. Então, a gente vê que essa dupla dá muito bem. É tipo, quando eles estão fazendo um casalzinho ali, então, cara, eu sei que vai sair uma bomba de lá. E, cara, só pedrada deles, sendo bem sincero. Não, e os traços são muito bonitos, assim, tipo, você presta atenção na coloração do Guerra Civil, ele já tem uma paleta mais de um sentimento de perda, né, um sentimento de conflito, toda a questão do timbramento, assim, da coloração mesmo, como você pode ver aqui, tipo, eles têm uma questão meio dark, sabe, que pra Marvel, muitas vezes, ela não acaba sendo tão bem inserida, mas nessa questão é muito interessante, porque tem até a coisa dos desertores, né, porque tem a questão de um lado, que é o do Capitão América, e do lado que é o Homem de Ferro. E cada lado meio que tem uma filosofia e tem personagens que atuam às vezes como cartas coringas, né? Uhum. Que eles acabam trocando de time, virando a casaca, mas assim, acaba sendo bem desenvolvido, E é né? totalmente plausível também para o próprio universo que está sendo apresentado lá. Mas a pergunta que eu quero saber é o que o Rodrigo achou da arte, cara. Porque eu acho, assim, espetacular a arte que o McNiven faz. Principalmente para cenário grande. Quando a gente vê as reuniões que acontecem na Torre dos Vingadores, cara, aquilo ali é uma obra de arte. Aquilo, é tanto herói sendo inserido ali que você fica, caraca, como é que o cara conseguiu pensar nisso tudo, cara? É algo muito lindo. Como é que foi pra você, Rodrigo? O McNiven, ele é um cara que sabe imprimir peso, muito peso. Às vezes tem tanto peso que você não acredita no que está acontecendo. Por exemplo, quando o Capitão América cai em cima de um jato, o jato dá uma balançada para baixo. Ou o Capitão América estava com uma energia super cinética quando ele caiu em cima daquele jato. O McNiven, ele adora colocar esse exagero, né, na ação dele. E eu não falo isso como demérito, eu gosto muito, né? Por exemplo, quando o Thor chega também, meu Deus, é um meteoro chegando atrás de um raio. O cara sabe desenhar assim impacto atrás de impacto. E também, eu acho que, além de ação, o cara é um idealizador de pôsteres gigante, porque Nossa. a cena dele, do capitão defendendo o jato do Homem de Ferro com o escudo, né? Os caras chegaram a copiar isso no filme, né? Uhum. Colocaram os atores para representar a mesma cena que o cara inventou pro quadrinho, né? Então, além de ele desenhar super bem a ação, ele sabe colocar os personagens nas poses mais épicas possíveis. Você falou de épico e é exatamente isso nesse post que ele fez, que é como se fosse um embate final. Os dois lados, só restou os dois. Enquanto os outros heróis estão ali caídos no conflito, a gente vê só Steve Rogers e Tony Stark restando ali para se degladiarem. Mas enfim, já falamos um pouquinho de Mark Miller, já falamos um pouquinho também do McNiven, que são, assim, são excepcionais. Vamos falar um pouco então do que começou a Guerra Civil. Antes de começar a história em si, o que acabou gerando a Guerra Civil? A Guerra Civil foi o quê, Max? A Guerra Civil, basicamente, ela aconteceu porque os super-heróis, eles aconteciam do jeito que eles sempre aconteceram, né? Você não tem um regulamento, você não tem aquela questão de relação com os governos, né? De cada país ou de cada estado que eles estão, né? Porque a maioria é em Nova York, né? É um baita nepotismo de geração atrás de geração só em Nova York. Na dúvida, Nova York. Não, e não consegue defender, né? Que precisa de muita gente, né? Isso aí é uma das críticas que o pessoal faz à Marvel, né? Que todo mundo na mesma cidade, mas tudo bem. E o que acontece é basicamente que um grupo de jovens super-heróis estão querendo hitar nas redes sociais, que seria hoje em dia o TikTok, né? Eles estariam fazendo um Reels, provavelmente. E eles estavam fazendo na época uma série, tipo, de celebridade, meio de... Um reality, né? Meio um reality de férias com ex, né? Super-herói. E daí eles queriam fazer uma cena muito importante, assim, né? Pra conseguir fazer números altos, enfim. E daí acaba tendo uma explosão, né? Eles acabam gerando mortes e as mães perdem os filhos, enfim. E daí tem uma mãe, inclusive, que ela é a mais ativista dessa causa, né? Que ela fica no pé do Homem de Ferro o tempo inteiro, quando ele tá de Tony Stark, enfim. Porque ele tem esse papel de ser uma figura política, né?
tanto em outras histórias, né, como Vingadores A Queda, que ele chega a ser uma voz muito importante na ONU, né? Exatamente. Então o Homem de Ferro ele é mais esse cara assim, presença, né, que veste a camisa de ser uma figura dos super-heróis. Então é muito interessante porque ele acaba tendo que tomar esse lado, porque o que acontece, acho que a mãe até gospe na cara dele, né? Dá uma cuspida bem Acaba dada, dando assim, uma ela cuspida na cara dele, porque cuspe na sua cara. ela fica revoltada, né, cara? Porque não tem essa legalização e ela acabou perdendo o filho dela. Então, essa questão acaba gerando processos... A gota d'água, né? A gota d'água para o governo tomar uma iniciativa, né? Que acaba gerando essa discussão. Vamos regular, não vamos? Os super-heróis que não forem de acordo com isso são ilegais e, portanto, tem que ser perseguido. como tais. Porque começa a ser vigilantismo, né? E ser vigilante é um crime. Então, tem E isso é algo tão impactante porque a gente vê o Capitão América, que é o queridinho da América, um dos heróis mais queridos. O nome dele, né? O representante, ele vê como se fosse o cabeça ali da rebelião. Que veste as cores da bandeira, Da né? bandeira. Então, o que eu acho interessante e até fantástico de Guerra Civil é que ele delimita 2 pontos. Não é algo que o leitor vai ler e vai ficar, obviamente o Capitão América tá correto. Eu sei que o Homem de Ferro também tem uma parcela de razão, porém o meu lado é Capitão América. Bom. É porque o lado do tipo, gente, a gente realmente precisa de treinamento. Porque esse estopim todo foi por causa do nitro. O nitro, ele se explode, né? Então ele tem totalmente nitroglicerina. Foram jovens inconsequentes. São jovens inconsequentes, sem treinamento nenhum. Então aquela explosão, foi um quarteirão na frente de uma escola, matou mais de 600 pessoas. Então o governo falou, cara, tá na hora de o super-herói ter um treinamento, de ser capacitado. Então eu entendo o ponto de vista de querer fazer um registro ali, só gente realmente capacitada para estar fazendo. Então isso aí tem um ponto. O problema é que é o Tony Stark pegando a frente, porque a gente sabe que ele já fez muita cagada. E principalmente por causa de Guerra Civil, a gente vê que disso aí vai desenvolvendo outras grandes histórias, como, por exemplo, Hulk contra o Mundo, que a gente sabe, lendo os Tainins que a gente falou, a gente vê que os Illuminates, a gente tem a reunião entre eles, e o Capitão América já sabia, antes de ter essa explosão do nitro aí, que ele já sabia que o governo estava a fim de querer colocar todo mundo para a CLT. Ele já sabia de tudo isso. E então ele falou, vamos minimizar as coisas, vamos tirar o Hulk do plano, porque vai dar muita merda se o Hulk estiver nesse conflito, vai gerar ainda mais morte. Se o Ragnarok já estava nessa HQ e já matou o Golias, imagina o Hulk. Nossa, a cena do Golias eu fiquei muito chateado, cara. Fiquei. É muito triste. E é o que eu falei, o Tiny é tão importante para você ser inserido no que aconteceu antes e no que está acontecendo depois, o que vai encaminhar para a sequência. Uma coisa muito importante também é o Pantera Negra, porque a Guerra Civil foi totalmente congelada ali no meio, justamente para todo mundo participar do casamento dele com a Aurora. Então todo mundo ficou, vamos isso aqui... Isso é muito legal. Cara, todo mundo tem que respeitar o rei de Wakanda, cara. T'Challa sem condição, velho. E, inclusive, ele participa depois por causa da morte do Golias, porque e é o ele grande amigo tem dele. papéis importantes nas 2 obras, tanto Sim. na HQ como no filme, porque o que meio que faz a Guerra Civil dos cinemas é a questão do pai dele, né? Que ele morre numa explosão do Ossos Cruzados, né? Que a Feiticeira Escarlate acabou não sabendo muito bem utilizar seus poderes na hora, né? Foi o da ONU, no caso. Foi. É o da ONU. Eles meio que juntaram ali o que o Vingadores da Queda teve, né? Se a gente puder dizer assim, que é uma mensagem ali e uma certa... um impacto, né? Que tem a ONU. Daí o pai do Pantera Negra morreu e teve toda essa questão. Mas o Pantera Negra, ele nem queria que tivesse essa guerra, né? Nos quadrinhos. Ele foi bem hesitante. Ele não tomou partido. Muitos personagens dentro, na verdade, do universo, quando começou essa saga, não quiseram tomar partido. Um bom exemplo disso é o próprio Coisa, o Ben Green. Ele ficou, mano, não vou querer participar disso aí. Tipo, eu não quero ficar contra os meus amigos, mas eu também não quero ser um cara contra o governo. Então eu vou pra França. E acabou. Eu fui pra França e ficou lá comendo croissant. Então, mas Rodrigo, o que eu queria saber era, você sentiu um forte impacto no começo ou você já sabia que isso ia ser desenvolvido por conta dos Tainins? Porque, os Tainins, eles contam muita coisa. Quando foi anunciado, tem que ter em mente que Civil War tem tudo a ver com a Marvel. Civil War, tanto a Marvel, ela sempre tenta captar os embates da nossa sociedade. Então você volta lá no Stan Lee, então direitos civis. Então o Homem-Aranha vai perspassar por uma multidão gritando sobre direitos civis.
vai passando, a gente vai pelo Blaxploitation, então vamos criar o Luke Cage. Então a Marvel está sempre ligadona no que a sociedade está discutindo, sempre, sempre, sempre. Quando vem Guerra Civil, todo mundo olhou e falou, é claro, é óbvio, porque naquela época de 2006, 2007, a discussão sobre segurança e controle e liberdade de expressão estava mega voga. Anos atrás tinha tido o ataque às Torres Gêmeas. Então, desde aquilo, entrou o Bush filho querendo implementar muita segurança. Mas muita segurança requer que você imponha um certo controle que vai tirar um pouco da liberdade das pessoas. Então, naquela década, esse debate estava assim explodindo. E não era um debate novo. Por exemplo, esse negócio de você alistar os super-heróis dentro do governo é uma coisa que já tinha aparecido nas HQs. Por exemplo, na fase do Quarteto Fantástico do Simonson. Ele já tinha colocado lá o quarteto indo num júri, falando que não, o quarteto não pode entrar para o governo, isso seria falta da liberdade de expressão, bababá. Só que a discussão foi se alastrando tanto, passou o ataque terrorista, isso começou a ficar caótico dentro dos Estados Unidos. Então, quando vem o Mark Miller, muita gente fala que é uma ideia super, maravilhosa, épica, e ninguém estava pensando nisso, isso não é tão verdade, já que a Marvel sempre está de olho no embate social. Sempre foi assim, e eu sinto um pouco falta disso hoje, mas naquela época não foi diferente. Então, quando você põe o Tony Stark e o Capitão América, que né, são Os símbolos, né? 63% das cores da bandeira americana, lutando entre si, é uma coisa óbvia, né? Dos Estados Unidos brigando entre si. O povo de direita, o povo de esquerda, os republicanos contra os Os democratas, empresários, né? controle ou liberdade. Empresários contra o povo civil que quer levar a sua vida, né? Então, Guerra Civil vem num momento assim super, super, super Estratégico. específico, estratégico, né, que levou esse sucesso, né? Eu acho que tem que ser dito isso. Além da HQ ser muito boa, né, ela teve um time que eu acho que a gente não, tenho certeza que esse time nunca existiu depois dessa HQ. É difícil. Teve até o 2, Guerra Civil 2, que, por É, mais que seja relativamente fraco comparado é. com a primeira, ainda trouxe uma visão legal. Do tipo, eu acho que é um lance mais Minority Report, de eu fiz um crime no Isso. futuro, eu vou ser preso por causa disso. Aí fica tipo, será que eu prendo esse indivíduo antes de cometer o crime, sabendo que ele vai cometer? Ou se eu tentar prender ele, vai gerar o conflito que eu previ? É um bagulho muito doido que aconteceu, cara. Foi divertido, só que, tipo, não teve a mesma graça que o primeiro Guerra Civil. Se tivesse um outro título, talvez, eu não sei, porque quando você traz Guerra Civil, tem, sabe, sei lá, por mais que as pessoas também confundem É que Guerra Civil, quem é leigo, Guerra Civil com Guerras Secretas. Pô, é guerra? É a mesma coisa, pô. Guerra Infinita. É, Guerra Infinita. Então, tipo, tem guerra, o pessoal já fica, deve ser tudo uma sequência, uma da outra. Mas, cara, realmente, o que aconteceu aqui é muito difícil ser repetido. É Muito muito difícil. difícil Uma mesmo, muito história boa da difícil. Marvel é raro. É. Não, tem muitas histórias boas, pô, sou hater. Mas uma coisa que eu gostei em si também é o fato do peso, né? Pô, grandes heróis que estavam fora desse plano. O Hulk, que a gente já falou, os Illuminati mandaram ele para sacar. Ficou começando ali o planeta Hulk. O próprio Thor, onde é que ele estava? Ele estava no próprio evento canônico dele, que é o Ragnarok. A morte dos deuses ali, para depois ter o renascimento dos deuses. E ele dá um pau no Homem de Ferro, que foi uma das cenas mais fantásticas que eu já vi na minha vida, que foi, obviamente, pós-Guerra Civil, mas a gente vê a malícia do Tony também, e que ele jogou sujo, sendo bem sincero, ele É. jogou sujo, né? Por mais que a ideia, a teoria seja muito boa,
na prática, ele ficou praticamente contra os amigos dele. Ele foi até nomeado pelo Demolidor como Judas. Naquela cena que Nossa, ele o vai Demolidor, sendo... ele é tão correto, né, cara? Ele toma as Cara, melhores decisões sempre, é sempre, impressionante. velho. Mas assim, eu fiquei muito chateado com o Reed Richards, cara. Na moral, porque ele é o meu personagem favorito do quarteto, Esperávamos né? mais. E eu Esperávamos esperava mais. muito mais que ele, pô, é o cara mais inteligente do universo, ele vai nesse lado. Ah, pelo É amor aí de que a gente Deus. fica pensando, pô, no lado do Homem de Ferro, só tem os caras mais crânio, que era o próprio Tony, Jaqueta, o Hank Pym, que naquela época tava como Jaqueta Amarela, sim. e o Reed. Pô, aí só a trindade dos crânios É, praticamente ali. Illuminati, quase tudo aí. É, quase tudo Uma Illuminati ali. parcela do Então, Illuminati. cara, a gente vê que às vezes a teoria não funciona. Inclusive, o próprio Homem de Ferro seria muito diferente, porque o próprio Tom Bradford, que era o editor na época, ele é o cara que fica falando, ó, isso aqui tá muito pesado, isso aqui tá muito leve, vamos cortar isso, vamos cortar aquilo. Naquela época, recentemente, inclusive, ele falou que o que seria implementado em Guerra Civil seria totalmente diferente do que a gente conhece hoje. Seria, na verdade, a gente sabe a máquina do Destino para tirar os poderes dos heróis, né? Que acabou não chegando a ser finalizado. Só que nessa história aqui, o Homem de Ferro conseguiria finalizar a máquina. E aí é o seguinte: quer ser herói? Beleza, CLT, você fica com o seu poder, todo mundo sabe quem você é. Não quer? Você vai perder seus poderes permanentemente. É algo totalmente mais pesado. Então, tipo, se você não quer ficar contra a gente, você vai estar Virar um humano normal. vai virar um humano normal. E na história, o próprio Capitão América fica sabendo disso, vai conflitar contra o Homem de Ferro, porque acaba caindo nas mãos erradas essa máquina, e acaba que o Homem de Ferro em si acaba perdendo os seus poderes. Até porque, se a gente vai comparar, nessa versão aí, é até mais agradável de ver o Capitão América sem os poderes, entre aspas, do que ele morrer no final de Guerra Civil, né? Dando spoiler aqui pra quem não viu. Eu acho que eu prefiro a versão que a gente tem, porque tirar poder eu acho que é um artifício tão roubado assim, É porque sabe? na Marvel Tem nada é graça. permanente, a gente já sabe disso. Pô, o Não, mas na Capitão DC América vai morrer. também. Quadrinho é isso. É. Tudo pode mudar. Mas, tipo, perder o poder, tipo, o que você é identificado como um super-herói, assim, eu acho até interessante porque ele poderia atuar mesmo como um humano, sendo herói, pra mostrar o valor do heroísmo, que, tipo, não é uma coisa que depende de super força, você tem que ser... tem que fazer o certo, entendeu? Então, eu acho que seria interessante. E é algo muito perturbador, porque o próprio... Era Speedball, né, Rodrigo? Speedball que é o garoto inconsequente Isso. do começo. Sim. Ele sobreviveu àquela Isso. explosão. E aí, nessa versão, ele seria executado em público, todo mundo veria Em praça ele ali pública. em praça pública, praticamente, e o Tony colocaria essa máquina testando nele, e tiraria os poderes dele para todo mundo ver. E todo mundo ia ficar horrorizado que acontecendo essas coisas. Então, é uma versão um pouco mais sombria, Muito mais sombrio. muito mais sombria, e a gente ia mudar É o totalmente. Tiradentes da Marvel. Mas ia ser, cara, ia ser perturbador. Mas que bom que foi essa versão do editada mesmo, que o Bradford falou, não, tá muito pesado, Miller, vamos fazer desse jeitinho que fica melhor. Que bom que teve, assim. Uma HQ é boa, dá pra ler de vez em quando, a cada 5 meses, menos também se você quiser, porque é bem redondinha, é bem tranquila. E eu queria saber do Rodrigo, porque assim, eu acho muito interessante a questão do Capitão América ser totalmente oposto do governo dos Estados Unidos nessa história, né? Porque como ele era aquela imagem da Segunda Guerra, né? Toda essa questão dele representar os Estados Unidos, enfim, é muito interessante porque a gente consegue ver, quem lê mesmo os quadrinhos, sabe que o Capitão América não é esse cara que ia se render pro sistema, basicamente porque ele tem que se render, entendeu? Ele tem a própria índole, a própria honra, né? Porque a gente já viu várias vezes ele, até em animações isso é representado, que ele às vezes abnega, né, do país dele porque ele não concorda com algumas decisões. Isso é muito interessante, porque ele não é aquele cara como se fosse, sei lá, um Homelander misturado com o Capitão América, sabe? Que você vai se curvar para esse conservadorismo, para essa questão de você assumir tudo que seu país fizer, né? Uhum. Você não ter esse caráter. Eu acho muito interessante isso. Eu queria saber de você, Rodrigo, qual que é o seu lado, né? Que eu imagino que seja o do Capitão América também. Se não for, a gente acaba o episódio agora. A gente puxa a tomada. É do Capitão, assim. Embora, quando tenha lançado a HQ, eu admito que até a edição 3 ali tinha um discurso até que fazia sentido. Tipo, poxa, essa galera matou 600 pessoas. Eu acho que talvez eles precisem realmente de um treino. Então, foi muito legal na época de lançamento que teve essa discussão. A galera realmente não tinha um consenso.
Mas depois de um Thor zumbi, acho que daí a gente começa a tomar um lado mais facilmente, né? Pô, Nossa. aquele Thor Cyborg foi A parte pesado do mesmo. Capitão América. A parte do Capitão América faz muito sentido com o cânone do personagem, que passou pelo Império Secreto, né? Que ele teve um desgosto gigante pelo presidente, bom, pelo presidente entre aspas, né? Mas pelo governo americano. Depois ele entra na Shield para, né, ficar no underdog do governo, mas mesmo assim ele viu que os segredos têm segredos. Então ele sempre vai cavando esse poço de decepção, e o último é alguém falando para ele: poxa, a gente tem que controlar essa parada, né? Que é uma coisa que é tudo que ele não aprendeu durante a jornada dele, né? Que as pessoas têm que ter essa moral de fazer o certo, né? São as pequenas coisas que vão levar uma pessoa, uma população para frente, né? E não uma ditadura, né? Então é tudo o que o Capitão América não é o que o Homem de Ferro queria fazer, né? É. E se tiver disponível até pra largar do manto dele, ele larga sem tranquilidade, porque, tipo, eu não dependo do manto pra, tipo, defender os meus Ele é ideais e sempre tudo o mais. Steve Rogers. Ou se na... exatamente. Ele é sempre Eita, Steve Rogers, melhor. Ele é sempre ele. Então, às vezes ele fica como Capitão América, aí tem a fase dele também como Nômade. Ele não fica se apegado ao título, né? Mais Sim. quem ele é. E isso, cara, impactou bastante, inclusive, até no encerramento da história. Porque no encerramento da história a gente vê que ele fica praticamente ele tava lutando só por lutar a guerra. Tipo, eu não concordo com você, e aí vamos brigar por isso, isso e tal. Gerou morte Golias, Nossa, gerou final, mais realmente. morte no começo, né, das crianças, as quadras, os civis. E depois que ele percebe tudo isso, ele fala, cara, não tem jeito, eu não quero isso, eu não queria isso. Então, por favor, me prenda. E ele serve como exemplo, inclusive. Porque depois que Sim, ele ele era o maior líder, né? depois que Da ele vai, resistência. alguns ainda ficam foragidos, outros seguem a linha dele, vão ser presos. E a gente pega a cena lá do julgamento, né? Da transferência dele de uma prisão para outra, que ele acaba Uhum. sendo atingido pelo Ossos Cruzados. E a agente 13, que é influenciada por um psicólogo que estava sob a influência da Hydra, que acaba fazendo a cabeça dela ela dar os tiros finais no estômago, no abdômen dele, e ele morre. E essa HQ, por não ser Guerra Civil, eu acho ela ainda mais pesada porque ela praticamente, depois da morte dele, um monólogo do Steve morto e os heróis indo lá para falar com ele. E a cena que o Homem de Ferro conversa com ele, tipo, cara, isso tudo que a gente fez, chorando aos prantos, isso tudo que a gente fez foi tudo em vão, não queria que fosse assim, dá um peso, porque afinal de contas eles eram amigos, entendeu? E tudo isso acabou desenrolando, acabou meio que saindo do planejado. Mas, cara, pô, chega até a arrepiar, velho, Nossa, porque é mas muito o bom. que eu acho mais poético do Guerra Civil é a questão do Capitão América. Ele é um ser íntegro do começo até o final. Porque o que acontece? Você consegue ver nos olhos dele que o final da HQ é ele olhando para aquele desastre, né? Que a gente sabe que teve aquela última luta ali que foi terrível. Teve baixas que, assim, não podem nem ser recuperadas. E isso mexe muito o coração dele, porque ele é um cara muito humano, né? E o Steve Rogers, ele olha para aquilo e fala assim, na cabeça dele, né? Meu Deus, tipo, eu tô lutando uma luta que não vai adiantar de nada. Tipo assim, eu não preciso mais falar nada. O que eu falar não vai adiantar de nada. Isso aqui já é uma derrota. E se eu não agora, coisas piores vão acontecer. Então me prende, me leva embora, porque não adianta mais eu falar nada, sabe? Não vai ser efetivo. A gente tem dois grandes conflitos, inclusive, né, Rodrigo? Eu queria saber de você, o que que você achou dos primeiros? Porque, se eu não me engano, o primeiro que teve foi o com Golias, a morte do Golias, e o segundo é realmente lá no coração de Nova York e tudo mais. Como é que foi pra você lendo as páginas? Ficou, tipo, Olha, a HQ é muito boa porque você nunca está preparado para o que vai acontecer. Porque ela pula de um ritmo para outro do nada. E isso se deve a duas arapucas que o Homem de Ferro plantou, né, para pegar os caras. Uma que era lá numa fábrica dele, foi uma arapuca.
Depois teve a Arapuca lá dentro do sistema prisional que ele fez. O problema é que era uma Arapuca dupla, né? Porque o Capitão América já estava preparado para isso. Então, essas edições, que a gente chama de linha principal ou as HQs do arco principal, elas são muito dinâmicas. Você não consegue parar de ler, não só para saber o que vai acontecer no final, mas porque a própria narrativa dela vai te empurrando, vai empurrando, vai empurrando, para você chegar no final e ter talvez a gente não pode chamar de plot twist, mas é uma quebra de expectativa que é que nem o Max falou, né? É uma coisa poética, onde o Capitão América se vê derrotado já. Ele se percebe que ele já caiu num lugar que ele não podia ter caído, né? Que é você batalhar contra outros heróis, né? E tanto que você está batalhando contra os seus próprios amigos, que foi a população que veio arrastar o Capitão América para trás, né? Foi, eu acho que um bombeiro, um policial e um médico, né? Pessoas, Todos os CLTs se uniram aí. Todos os CLTs clássicos. Os CLTs, os Vingadores dos CLTs tiraram o Capitão América da batalha, né? E isso foi o momento de epifania dele. Tem muita polêmica, né? Porque muita gente diz que o Mark Millar é incapaz de escrever uma parada tão poética assim, mas por enquanto vamos deixar isso no crédito dele, porque foi realmente assim uma quebra de expectativa, né? Você tá pronto pro pau, os caras ressuscitaram o Thor zumbi, o que mais eles iam fazer, né? Mas a HQ te mostrou um final assim surpreendente, que você não podia estar esperando essa parada poética aí que o Max comentou. Uhum. Uma coisa que você falou do Thor zumbi, a gente começa a contar as cagadas já do Tony Stark. Pô, vai lá, faz o clone do Thor, tão poderoso quanto, só que não tem a consciência dele. Nossa, horrível. E vai lá, mata o Golias, porque fica descontrolado ali. E, cara, como se não bastasse o suficiente, já manda o Hulk pra fora. Hulk lá vai ficar pé da vida com ele, vai voltar pra Terra, vai fazer uns... Nossa... Ele vai esfregar a cara de todo mundo no chão ali, todo mundo se rende. Vai mostrar na edição ali, mas, cara, a arte realmente é linda. Então, a gente vai acumulando. E aí ele vai pagando o preço de tudo. Inclusive, em Thor Renascer dos Deuses, a gente vê quando o Thor volta, enfim, pra Terra, e ele acaba puxando a Asgard de volta, depois daquele redemoinho que ele fez durante uma semana toda, que inclusive é um feito magnífico do Thor nos quadrinhos. E a gente vê o Homem de Ferro querendo dar satisfação. Então, eu imagino que você já saiba o que aconteceu, tá? Mas, assim, o governo tá trabalhando de um jeito agora. Então, tipo, se você não tá CLT com a gente, você meio que tá contra a gente. E aí o Thor já sabe de tudo. Ele já fica só de bobo, ele, tipo, calado ali. Não, eu sei muito bem do que você tá falando. Então, o Homem de Ferro, então... Assim, se você não tirar Asgard daqui agora, porque você tá fazendo invasão de território, a gente vai sair na porrada. Como se o Thor fosse, tipo, a bosta do sapato dele, entendeu? E aí o Thor, apesar de... O Thor, quando ele morre, todos os deuses nórdicos, na verdade, na Marvel, quando fazem um Ragnarok ali, eles renascem mais fracos na teoria. Só que não se mostrou ficar fraco ali. Ele esfrega o Homem de Ferro, ele faz de tudo. Faz ele de uma bonequinha. Pega a Barbie ali e brinca. Era o Thor brincando com o Homem de Ferro. Então a gente vê até, inclusive, o Thor chega a falar: se você ousar me enfrentar novamente, eu vou te mostrar do que eu realmente sou capaz. Porque ali ele tá falando, eu não tô brincando. E aí o Homem de Ferro fica tipo, pô, você arrebentou tanto a minha armadura, como é que eu vou voltar pra falar pro pessoal? Aí ele só fala, caminha. E aí, cara, arrepia todo aqui esse embate ali. Inclusive, essa HQ mensalmente foi publicada em Homem de Ferro e Thor, e foi a primeira HQ que eu li na minha vida. Foi a HQ do embate entre os dois. Nem tinha lido Guerra Civil, eu, moleque, o que é... uns 7, 8 anos, tava lendo ali, revistinha tudo, que eu, caraca, Homem de Ferro e Thor, foi a primeira. Você não leu Turma da Mônica antes? Não, a Turma da Mônica não. Foi o meu primeiro quadrinho, foi Esmilinguido e Thor e Homem de Ferro. Caraca. Depois que foi Turma da Mônica. Inacreditável. Sério mesmo. Cara, muito boa essa HQ, né? Ele volta a chamar o Tony de Mortal, né? Sim.
Antes tinha admiração, agora é o desprezo, né? Pô, você traiu os nossos amigos e tal. E, cara, realmente. Não, o Homem de Ferro é um dos caras que mais apanha, né? Se a gente for analisar assim, E essa que mais questão... vacila também. É, que mais vacila também teve a questão do alcoolismo, né? Que foi um problema recorrente na vida dele, mas depois ele fica sem. Mas assim, ele ainda assim apanha muito, assim, se a gente for botar em comparação com o Homem de Ferro, ou Capitão América, né? O engraçado é que a gente tá falando de guerra civil, a gente só tá elogiando lá do Capitão América. É lógico. Como de pé, a gente tá Falar o quê metendo do pau aqui. Bom do Homem de Ferro, não tem. A única ideia boa é realmente a teoria, só que a prática é horrível, entendeu? Eu queria saber do Rodrigo o que horrível. ele achou da participação do Homem-Aranha. Porque assim, o Homem-Aranha é o personagem que mais preza pela identidade secreta de todos. E daí, qual lado que ele vai? Nossa. O de preservar a identidade secreta? Não faz sentido. A gente vai mostrar o rosto. Ele vamos tava deixar em trabalhando perigo. pro Homem de Ferro naquela época. Não, praticamente. não tem, Então não ele tem, meio não que tem tinha que desculpa. falar um sim. Ele Não. tinha que falar um sim. Eu acho uma das maiores mentiras dos quadrinhos, Rodrigo. Queria saber de você, o que você acha? Gente, a gente esqueceu de falar Do da Miranha. parada do Homem-Aranha, né? Não, Que pô, tava guardando, tá não, na tava edição guardando, pô. 2. Tô olhando aqui pra capa, ele tá com o rosto Caramba. dividido aqui. É. Metade aranha de ferro, metade Inclusive tem tradicional. uma arte muito boa que é Não, ele verdade. como uma espécie de X, tá ligado? Todo esticadão e todo mundo querendo puxar ele de um lado. Tipo, lá do Homem de Ferro, lá do Capitão América. Verdade, Max. A gente já estava falando quando o Thor volta, né? Acho que essa também cabe na parada de repercussões da saga. Teve milhões. Teve a Guerra Secreta, teve a volta do Hulk, teve muita coisa que é reverberada ao longo dos anos. Mas talvez a mais pesada, que é um mote central dessa HQ, gente, que é a parada da identidade secreta, né? Que também foi impossível de adaptar nos filmes, né? Porque eles tomaram um rumo meio inconsequente, mas, enfim, na HQ é super certo que você tinha que perder sua identidade secreta e, como se não bastasse, o cara que mais preza para essa parada, que passou desde 1962 não mostrando pra ninguém, nem mesmo pros caras dos Vingadores quem que ele era. Exatamente. Porque o Tony Stark pediu. Meu Deus! Eu fico até imaginando a Gente do conversa. céu, foi muito... Peter, eu preciso que você mostre a sua máscara. Não, nem ferrando, eu não vou mostrar não. Tá valendo 20 milhões na mesa. Ele falou, eu aceito agora, eu estou precisando desse dinheiro, você não entende. Então, pode ser que isso seja um motivo, mas é porque naquela época, inclusive, o Homem-Aranha estava atrapalhando pro Homem de Ferro. Até porque, como você falou, não explica, né? Não justifica. Porque é lance de identidade, postura. E isso ferrou totalmente a vida do Homem-Aranha, pô. Porque ele revelou a identidade dele, cara. Não, só quem preza mais que ele é o Batman, na minha visão, assim, dos quadrinhos. Que teve também suas Eu polêmicas. acho que a gente... Tem uma parte das polêmicas, né, da HQ é que, assim, do universo dessa época, é que dizem que o Mark Miller nunca ia ter feito isso sozinho, né? E quem estava no Homem-Aranha naquela época é o Michael J. Straczynski, que é, assim, teve uma fase meio estranha ali no Homem-Aranha, mas para esses rolos familiares dele com a Tia May, com a Mary Jane, foi muito doido, porque ficou isso que você falou, né? O Tony Stark pediu, mas não foi só isso. O Tony Stark estava cuidando deles, tinha dado casa lá na torre, então ele estava protegendo a Mary Jane junto com a Tia May, né? Tinha todo um fundamento que isso vinha das HQs do Homem-Aranha, que para mim estava super bem explicado, né? Nesses tainhos do Homem-Aranha, né? Então, além da Guerra Civil escrita por Mark Miller, a gente tem que lembrar que ele estava muito bem assessorado por protegido, J. né? Michael Straczynski, Brian Michael Bendis nos Vingadores, o Hudlin lá no Pantera Negra, né, que vocês citaram do casamento, que foi muito massa. O Paul Jenkins estava escrevendo aquele tain do Frontline, que Nossa, a Frente de Guerra ficou muito bacana maluco. mesmo. Era uma Muito versão mais doido, jornalística, muito doido né? mesmo. De que estava acontecendo enquanto tudo estava rolando, né? Marvels Essenciais? Não, foi no Frontline, Tá. nos Tainins. E foi interessante, mas o que eu... De Tainin, você tem algum preferido que você leu? Eu já tenho aqui no meu coração, já. Cara, eu tenho um polêmico.
Lance é Vocês brabo. repararam que eu gosto de polêmica nessa saga, né? Sim. Mas eu adoro o Wolverine do Humberto Ramos, cara. Cara, eu ia falar É uma exatamente o coisa. Taininho do X-Men. Pode falar, fica à vontade, eu tô só pode vir contemplando pra cá, sua pode Não, vir mas- pra cá. Mas é diferente, né? O do X-Men do Wolverine. É, diferente. Wolverine, ele vai à caça Nitro, né? do Nitro, é. né? E tem a cena mais épica e mais sem noção já desenhada na face da Terra, que é o Wolverine levando uma bomba nuclear na cara, né? E viveu! Na boca. Essa é Viveu tamanho de Se graça. sobrar uma Na gota de boca. sangue, meu amigo, ele vive. Mas olha que osso de interessante, adamante nesse dele é Taininho, o próprio Wolverine, como ele é reconhecido por ser algo mais, ele é sanguinário e tal, por mais que ele seja um X-Men, ele também é um X-Force, e a X-Force também cumpre as missões que os X-Men ali, o Ciclope da vida não faria. Então, ó, caça lá o Nitro e vamos trazer ele à justiça, vamos lá, ou então... Sabe? Então ele foi lá, a caça do Nitro, e a gente sabe que o Nitro, por mais que ele se exploda, ele não consegue uma explosão daquela magnitude que teve em Guerra Civil. Então a gente já sabe, pô, ele tá usando algum composto, alguma coisa para estar potencializando o poder dele. E a gente descobre que é o MHG ou MGH, eu acho que é MGH. Que aí o próprio. A cocaína mutante. Cocaína mutante. Que aí isso deixa o poder dele mais amplificado. E a gente descobre que foi, na verdade, o diretor daquela equipe de controle de danos que acaba fornecendo pra ele daquela coisa. Inclusive, quando ele explode perto do Wolverine, a cena é aquela icônica lá do Wolverine, só o esqueleto, tipo assim, tipo, caraca, eu vou matar esse maluco. E ele sobrevive porque, pô, o crânio é de adamantium, né? Então o cérebro ainda tá intacto. Então aí ele se regenera a partir de lá. Mas eu acho que foi um dos processos mais dolorosos dele nos quadrinhos, cara. Difícil. Eu acho que foi. Não importa o seu poder, isso aí deve ter doído. Não importa Doeu pra quem. e muito. Até porque o Namor também tava atrás do Nitro, se eu não me engano, né? O Namor tava atrás dele porque a Namorita morreu, porque ela fazia parte dos rebeldes da Marvel lá. Os E guerreiros, aí ela novos tava na guerreiros frente, lá, né? Ela que tava frente a frente com o Nitro e recebeu lá a explosão na boca. Então eles estavam lá, nisso aí. Homem-Aranha, a gente já sabe que ele passou perrengue por conta de revelar a identidade, e por mais que ele tenha trocado de lado depois, foi um peso enorme, porque Nossa, todo mundo ferrou sabia muito, ferrou a identidade dele. O Rei do Crime descobre, vai querer Nossa. matar ele, acaba ferindo a Tia May, e ele fica, oh meu Deus, vai lá, dá umas porradas na cara do Rei do Crime, mostra que ele não tá de brincadeira. Inclusive, é uma coisa que eu sempre fico arrepiado, quando o Homem-Aranha para de falar. Quando ele para de falar, cara, o bagulho tá sério. Ele para de fazer piada. Para de fazer Segura. piadinha, ele tá lá só pra ação. Mas você acha que é justificável, Rodrigo, essa troca dele? E é tipo uma forma de passar um pano pra decisão anterior ou não? Qual troca? A troca do Homem-Aranha. Homem-Aranha. É porque foi Ele depois troca de da morte lado. do Golias, né? Que foi o que mais pesou. Sim. Ah, tá. Então, na edição 4, né, ele meio que se vê num lado que ele não devia estar, né? Tem alguns diálogos que vão dando essas pistas, né, que alguns estão repensando, né, se estão realmente no lado certo. Inclusive, a Sue Richards, né, tem Nossa, um bem mini lembrado. divórcio ali. Ah, Namor gosta Cara, disso. eu acho que eu nem penso direito se o Homem-Aranha estava certo ou não, ou se foi justificado ou não, porque a cena dele voltando, né, e o Tony Stark contratou vilões pra emboscar ele no esgoto, e ele tem que ser salvo pelo Justiceiro, você fica, puta merda. Não tem Justiceiro jeito aparecendo, do né? Tony Stark, tá certo. Aham. O Justiceiro tá ajudando o Capitão América, você fala, meu Deus, Sim. o Tony já Perdeu ali. encavou um buraco Nossa, que mas não dá mais isso pra que você sair. puxou agora do Justiceiro é muito interessante, porque eu ia puxar depois da Sue, que da Sue tem a questão do divórcio, né, do Reed, deixar as crianças ali e tal, mas o Justiceiro é muito interessante, porque ele mata, né, e daí os Vingadores da parte do Capitão América ficam pensando, pô, você vai deixar o Justiceiro entrar? Que assassino. mensagem que você quer passar, né? E daí eles ficam em conflito, né? Daí o Justiceiro acaba apanhando e fala pro Capitão América, né, você que me inspirou, né, porque o Justiceiro é do Vietnã, né? Ele foi iludido, né? E depois ele voltou meio que ter essa consciência social, né? O que você achou dessa parte?
Cara, é tudo o que o Justiceiro é, né? É que ele tem um ideal, que tem que matar bandido. E quando alguém passa pro outro lado, o Justiceiro é implacável, né? Então ele fala, tem que morrer também. Então o Tony Stark vacilou, ele já decidiu que o Tony Stark tem que morrer. E ele vê o Eu fico lembrando até da cena lá de lutando. Senhor dos Anéis, o Saruman falando, então você escolheu a morte. É muito Mas bom. é justamente isso, né? E você vê que ele tem esse ideal, assim, tipo, ó, é só o Capitão América que consegue ser inabalável todo momento, né? Esse cara é o único cara que vale a pena estar vivo, né? E mesmo quando ele tá apanhando, que nem um cachorro na rua, né? Ele fala, não, você deve estar certo mesmo. Eu acho que eu preciso estar apanhando. Porque ele é essa pedra de ideologia que nunca muda, né? Então é muito interessante como o Mark Miller trabalha os diversos arquétipos da Marvel, né? Sim, e foi essencial o Justiceiro estar na história, porque é ele que pega as plantas da prisão e entrega pro Capitão América. Ele vai lá, se infiltra na Torre Baxter, e aí depois que ele vê que o lado do Capitão América também puxou alguns vilões pra estar, tipo, pô, Cara, o vamos ajudar Venom. vocês. O Venom se meteu no bagulho. E era o Venom, não o Ed Brock, era o Venom do Mac Galgark, o Galvan, que... O eu sempre esqueço o Escorpião. nome. Hã? Isso. E O é, Escorpião. e é um dos mais implacáveis, mais implacáveis não, mais bestiais, sanguinários que tem uma das versões do Venom. Então a gente vê que o bagulho ficou bizarro. E ele tava do lado do Homem de Ferro, cara. Então, pô, o bagulho é sinistro. E só dele ver os vilões, ele falando, então, a gente quer passar pro seu lado, Capitão América, porque você, assim, é meu herói de infância. Te amo, assim, desde os 9 anos. O Justiceiro vê aquela cena... bala pra ti, pronto, na cabeça de cada um. E essa cena é muito boa que você falou. Ele nem Capitão pensa. América, a gente não é assassino e tal, começa a bater na cara dele. E por que você não reage? Por que você não reage? Ele, não, o senhor não. É o, pô, Nossa, o senhor não, caraca. Tem isso um aí, peso, tem um peso. E aí ele sai Filha da da puta, equipe ali né? depois. Nossa, Cara, aquela cena também do Justiceiro entrando pra pegar os arquivos do Reed, que ele fica Uhum. total Missão Impossível, grudando assim nas paredes. É, igualzinho. É muito massa, As cara. cenas do Justiceiro em si são muito boas. Ele carregando o E ele corpo não do tem Peter muito praticamente espaço. quase morto ali, Ele não cara. tem muito espaço de tela, não. Não, é até porque é difícil de ter tela, tipo, no lado que ele quer ficar do Capitão América, sendo que ele é assassino, entendeu? Sim. E ele até poderia ficar sendo que ele não teria que matar ninguém. Só que, pô, se você pedir pra Frank Castle não matar, aí, meu amigo, desiste disso aí. Não é mais ele. Não é mais ele. E, cara, é muito... Cara, foi muito bacana. Porque quem perseguiu ele lá nos esgotos foi quem? Foi o Halloween e o... Eu acho que o Duende Verde. Acho que tinha mais um também, acho que era 3. Mas pode dar uma olhada aí enquanto eu vou falando, que eles vão lá atrás deles e pegam mais pesado, né? Porque são vilões, e, pô, que dia, né, que eu vou ter a chance de meter o pau no Homem-Aranha. Então, aproveita e dá aquela apelação a mais, quase deixa ele ali à beira da morte. Eu acho que eles iam até matar ele, velho. Iam. Sendo bem sincero, iam matar mesmo. E aí chega o Frank, um herói. E aí, Essa o Halloween e... o Halloween e o... Tem pô, um eu não Yo-Yo conheço- aí. o Yu-Yu, cara. Pô, mas eu sei que esse aqui é o Halloween. Quem é mais nerd aí pode até me corrigir. Não, o Halloween tá certo. É o Halloween. Mas esse cara aqui que morreu... o Halloween morreu primeiro. Deixa quieto. Eu já ia falar que ele morreu A primeiro cabeça aqui. dele não tem nada, só tem abóbora. Só tem abóbora. Já faz aquela sopa boa. E aí, pô, mas todas as cenas que o Frank aparece são cenas, assim, memoráveis. Nossa, cara, vamos fingir que a gente é amigo aqui. Muito tempo de podcast. Exatamente. Então, cara... É Polichinelo, cara, o nome do Polichinelo? outro. Aqui, ó, pega aqui. Tu lembrava disso, Rodrigo? Polichinelo. É o Polichinelo e o Halloween? Não lembrava nem. Eu tô olhando a cara desse maluco, não lembro o nome dele. Ele fala ali, Polichinelo. Que nome de um vilão, hein, cara? Transmite muito medo. Nossa, mas é uns personagens da série C, né, do Brasileirão. Que Série Z, na verdade. É a nata da nata ali. Nossa, mas Halloween é muito cara de pau, né? Pô. Mas, inclusive, uma participação que eu até fiquei me perguntando depois, o próprio Sentinela tá do lado do Homem de Ferro, cara. Ah, mano, na Como moral. assim o Sentinela ali? Ok,
porque por conta de, pô, ele não tem essa lance de esconder a identidade e tal, mas, pô, meio que desce a balança, né, pro lado do Homem de Ferro ali, porque, pô, Sentinela, ele tem o poder de Nossa. 1 milhão de sóis explodindo dentro dele, cara. Mas uma cena bem urbana, que eu acho que o Rodrigo vai gostar de lembrar, é aquela que o Tocha Humana, né, o Johnny Storm, tá na balada, e daí os caras descem a porrada nele. Linchado, né? Isso é muito legal, cara. Tem que bater no Não, Tocha Humana, né? não, eu tô falando da representação. Apoio foi pouco, apoio foi Não, pouco. eu fiquei triste, porque eu gosto do Tocha Humana, acho o personagem bom. Ele deve sofrer muita mudança, inclusive, nesse novo filme que vai ter. Mas, assim, é muito massa tu ver essa questão do cara meio que... Ele já é, né, famoso, porque eles nunca tiveram identidade secreta. E daí ele tá, tipo, vou curtir. Sextou, tá ligado? O Tocha Humana vai sextar e ele apanha, cara. Vai Ele pra vai pro balada ali, o hospital. pessoal vai, seu assassino de criancinhas. Você é um super-herói, você tá errado. Aí ele falou, o que você falou, meu irmão? Fala na minha cara. Aí vê o outro, pá, e começa a linchar ele ali, vai. Foi bagulho bem tenso. Quase que ele morre, inclusive, não teve um que trauma. isso. Pô, os caras foi com violência ali pra cima, Quase cara. virou um carvão. Mano, aquilo ali é... Tá de sacanagem. Por favor. Mas isso aí, inclusive, fez pesar a decisão do Reed, né? Pra tá apoiando, inclusive, o... Não, e a o irmã Homem de dele... Ferro. A própria irmã não pesou, mas o cunhado ficou bolado. Pô, Reed, eu esperava mais de você. Não, cara. mas é caso de família total. O negócio da Sue é muito legal. Aquela parte do bilhete. O fato do Reed... É uma retratação dele bem robô, né? É. Ele não tem muito aquela questão de demonstrar afeto. E que alguns acontece Reeds muito têm. com ele, às vezes, né? Sim. E, tipo, pô, ele pensa tanto que às vezes ele acaba deixando de lado a família, Sim. entendeu? No filme de 2000, né? Que antes Sim. do casamento ele tava tentando fazer um experimento dar certo. Então ele é muito dedicado. É. E o Namor adora ficar sabendo disso aí. Nossa Ai, Senhora. termina com ele, vem pra mim, isso. Tô louco. Inclusive, o Namor, ele tem a participação na Guerra Civil ali, chegando na batalha... Participaçãozinha, né? Participaçãozinha, mas nos Tainis ele é mais Só pra presente dizer até. que ele tá ali. Só pra dizer que ele tá ali. Mas foi muito bacana. E o que decorreu depois disso, né? Prosseguindo Guerra Civil, como a gente falou, teve muita merda acontecendo, batendo no ventilador. O próprio Homem-Aranha, inclusive, eu acho que o dele foi o mais pesado. Que foi ele quase perder a Tia May, e aí ele tendo que fazer o pacto com o Mephisto. Chega assim, Mephisto, por favor, eu não aguento mais. E aí ele falando, tá, cara, eu te ajudo, mas é o seguinte, você vai ter que desistir do seu relacionamento com a Mary Jane, tá? Então já vai tirando o Cavalinho da Chuva, vocês não vão ficar mais juntos e todo mundo vai voltar a saber que você é só o Homem-Aranha, não tem mais Peter Parker. Então, pô, grande sacrifício que ele teve que fazer, porque Mary Jane sabe que é o grande amor da vida dele. É o homem mais fiel do mundo, o Peter Parker. Realmente. Então, pô, Guerra Civil tem um impacto muito grande individualmente nos heróis e grande, né? Porque é um evento, inclusive o próprio Vigia aparece lá naquela reunião antes deles estarem informando pro pessoal. E, pô, o que é esse cabeçudão careca aqui? Pô, não. É que ele fica presente em todos os eventos importantes do nosso universo, entendeu? Tem gente lendo a gente aqui, inclusive, aqui e tal, são os leitores. Aqui é uma história em quadrinhos, entendeu? Aí eles ficam, tá, é o Vigia. Aí ele fica participando de lá, mas, cara... Sem condição. Guerra Civil Se tu Guerra parar pra Civil. pensar, nós somos os vigias, né? Porque a gente sempre tá lendo e não pode fazer nada. Eu tive a mesma sensação quando eu vi o Stan Lee, as participações dele. É como se ele mesmo fosse o Vigia, entendeu? Mas ele interage. Ele interage naquele... Eu acho que foi em Guardiões da Galáxia, que ele aparece ali sentado junto com os vigias, Watts e tal. Aí ele fica tipo, não, foi isso que aconteceu e tal. Aí eu fico imaginando, caraca, todas as cenas que ele já viu no MCU, contando pra eles. Nossa, que... Era o vontade até vigia de chorar, velho. disfarçado de Stanley. E aí é muito bacana de ver isso aí. Então, pô, vamos falar de filme agora? Saudoso. Os erros do filme, os acertos também, porque teve o Visão pequenos teve um acertos. papel interessante até em Guerra Civil, né? Teve sim. Tinha uma origem recente, né, do Ultron ali. Não tinha passado tantos anos assim. E é muito interessante também o Homem-Aranha, né? Porque ele novinho ali, acho que ele tinha 15 anos. Começou. E ele dando porrada no Soldado Capitão Invernal, América. no Falcão, e tava nem aí, cara. Fazia Cenas filhinha. engraçadas. Ele só perdeu porque ele falava muito. Essa Não, é a mas o que a verdade. gente sempre fala, Pinguim no Off, é que a Marvel foi muito vacilona de Foi. mostrar o Homem-Aranha no trailer, cara. Imagina, você tá no cinema e do nada Homem-Aranha, tá ligado? Mas eles quiseram garantir os ingressos, né, pra vender e tal. É porque é Capitão América, todo mundo já tava num hype até que bom por causa do 2, porque o 2 foi muito bom, pô, Soldado Invernal. E aí vem Guerra Civil e fica tipo, cara, vai ser embate, não vai ser praticamente um filme do Capitão América, né? Vai ser um filme Não do é igual a Vingadores. HQ, não é de ninguém. Um especial Vingadores, assim, de Natal, vai que, tipo, É da Homem de Ferro Marvel. 3.
Mas, pô, realmente, o impacto foi menor. Se a gente comparar as explosões, né? Explodiu as quadras ali, teve muitas perdas. No filme foi tipo, Feitiço Escarlate, contém aqui. Tipo, matou 15 pessoas ali. Mas a É, energia tipo, do começo é legal. Acho que acertaram ali no tom da edição. sim, O sim. começo é frenético, é É que o interessante. impacto só não é o mesmo, não sei se o Rodrigo vai concordar, por conta exatamente do Homem-Aranha, que ele é a peça-chave aqui na Guerra Civil, né? A causa da guerra, mas, tipo, ele tem o maior impacto na HQ pro leitor. No filme, já não é o Homem-Aranha, porque, pô, ele estava sendo introduzido já né, no UCM, então a gente vê que, pô, qual é a grande virada de chave? É o lance do Homem de Ferro com a morte dos pais, Soldado Invernal, que foi um bom plot, eu gostei. Eu adorei Sim, é esse bom. plot, inclusive. O lance do Barão Zemo ser o vilão ali que tava mexendo nas marionetes, falando... Inclusive, é uma cena que eu acho muito boa no filme, que quando ele tá conversando com o Capitão América, que ele fala, nossa, que bom encontrar um defeito em você. Eu sei que agora, no azul dos seus olhos, tem um pouco de verde. Então, tipo, a gente vê que ele é um cara que foi remoendo as coisas e foi falando, por que que eu, tão fraco, devo fazer um embate contra eles? Por que que eu não faço eles mesmos se degladiarem e acabarem com tudo isso? Então, cara, eu gostei muito do jeito que eles adaptaram, mas se a gente for aqui, né, comparar o impacto, o da HQ é sem condição. Como é que foi pra Com você certeza, a HQ é melhor vendo que o o filme, filme, não tem Rodrigo? nem dúvida. Nessa época, eu era um cinéfilo de Marvel inveterado. Pegava Eu 20 no acompanhava cinema. tudo. Exatamente, exatamente. E, cara, existe uma versão desse filme que nunca ganhou a luz, onde o Pantera Negra ia ser esse papel do Homem-Aranha. A gente pode ver que no roteiro final que a gente viu no cinema, tem algumas coisas, né, parecidas com isso. Por exemplo, no início, o Pantera Negra, né, quer bater no Capitão América. E no final do filme ele já tá meio que perdoando o vilão, né? Então ele tem uma quebra de coração gigante que nem o Homem-Aranha teve nas HQs, né? Tanto que na D23 de 2015 tem lá, não, era aquelas convenção para patrocinador, né, da Disney. Eles colocaram o anúncio do Guerra Civil, trouxeram o Robert Downey Jr. e colocaram o Chris Evans de um lado e do meio saiu o Chadwick Boseman, né? Tipo, ó, a gente, além de estar brigando, a gente vai estar brigando pelo coração do Pantera Negra, né? Então, esse era o filme inicial. O problema é que hackers coreanos, norte-coreanos invadiram a Sony, liberaram alguns e-mails e a Ih, Sony rapaz. teve que vender rapidamente ceder os direitos, né, do Homem-Aranha de volta para Disney para eles apagar esse incêndio que estava rolando ali dentro da Sony entre 2015 e 2016, né? Então o Homem-Aranha entrou no, no segundo Nos tempo, assim, 45 cara, meu Deus, Um vamos acréscimo. refazer esse roteiro para pôr o Homem-Aranha. E isso a gente vê também, né, que no roteiro final, que não tem o menor sentido do Tony Stark chamar uma criança de 15 anos para bater no maior herói da face da Terra, E que é o, segurar o o Capitão escudo América. ainda, né? 15 anos de trabalho infantil. E Que é segura o isso, Tony Stark? Que escudo, isso? trabalho infantil, E apanhou. e Ele tudo apanhou isso, uma né? vez pro Capitão América, levou uma bicuda aqui. Aí ele falou, que isso? Não, tá Pegou com errado. a teia, né? Não, É, não, pegou com a O o teia. Capitão escudo. América teve que Mas foi apelar épico aquilo. para estratégia, né? Senão ele também ia ficar preso ali É, Sim. verdade. nas teias de Mas, aranha. pô, Guerra Civil, Mas inclusive, não sei se você vai falar sobre isso agora, mas eu me perguntava na época, pô, será que eles vão fazer Guerra Civil? Isso antes de ser anunciado Guerra Civil, né? Pô, tá caminhando pra isso, caminhando pra aquilo. Naquele tempo eu gostava de ver bastante vídeo a respeito disso e ler muito HQ. E eu ficava, pô, mas será que eles vão fazer Guerra Civil um dia? Não tem tanto herói assim pra eles estarem colocando no filme. Será que eles vão fazer? E eles acabaram fazendo, só que, né? Na realidade do CM naquela época. Você estava pensando nisso também? a ideia do Guerra Civil veio muito ali por causa do Joss Whedon, nos primeiros Vingadores. Ele quis colocar um monte de referenciazinha a todo o universo Marvel, né? Então no final do filme tem uma pessoa falando lá, esses heróis, a gente não sabe quem é eles, a gente pode confiar neles.
Então a sementinha do Guerra Civil já estava sendo trabalhada ali, já tinha um tempo, sabe? E quando chegou o anúncio, eu lembro que eles anunciaram como Capitão América contra a Guerra da Como é que é? A Tropa Serpente, que é Tropa Serpente. uns Que inclusive vai ter no nível, Admirável Novo Mundo agora, né? que inclusive tá nesse novo filme, né? Então, whatever, né? Aí do nada eles trocaram, né? Ia ser Capitão América Guerra Civil. Nossa, foi muito épico, assim, né? Foi. Mas o filme, ele é muito bom no que ele se propõe a ser, né? Que é os heróis brigando ali, né? Pena que não tinha tantos heróis como tem na HQ. Pena que eles não tinham as identidades secretas para desenvolver isso no filme, né? Que seria maravilhoso, mas ali ficou mais na ideologia de trabalhar para o governo ou não, né? Uhum. Mas visto, né, o que eles não tinham para trabalhar, eu achei que ficou uma coisa bacana, assim. É um filme gostoso de se ver, tem uns embates bem bacanas, né? Por exemplo, Tony Stark, sem armadura, tem que lutar do jeito que ele tem. Então é um relógio que tem uma luva de homem de ferro, né? Então tem umas coisas muito bacanas e para mim acho que a inserção do Pantera Negra Foi o ideal, fenomenal, foi bem coisa, certeiro ali. Se a gente parar pra pensar, o Guerra Civil é tão importante nesses 10 anos da Marvel, porque o Gavião Arqueiro, quando ele tá no começo ali de Guerra Infinita, ele tá de tornozeleira, né? Naquela Sim. fazenda dele. E a própria questão do Capitão América voltar a enfrentar os vilões é essa questão de precisarem dele, né? Tanto que ele tá de nômade, tá sem a estrela no peito e tá totalmente barbudo, assim. Então, pô, é um negócio que pesou muito tempo. O que aconteceu depois da Guerra Civil praticamente já começa a Guerra Infinita ali. Porque é um tempo que eles estão foragidos ali. Ok que, como eu falei, né? Não teve o mesmo final que a HQ, ainda bem. Não queria ver ele morrendo ali. Não, Chris Evans não morre. Mas eles fizeram ser muito plausível pro universo onde estava sendo inserido. certeza. Não teve o lance da identidade, até porque Capitão América não estava toda hora nos filmes, né? Não estava toda hora com o capacete dele. Sempre ficava mostrando o rosto. O próprio Gavião Arqueiro também é a mesma coisa. Nos quadrinhos ele tem a identidade dele mais... preservada, mas até porque a gente tem que comparar que Vingadores, inclusive, é uma própria referência inspiração pro... Não, eles pegaram inspiração, na verdade, do Supremos. Então, nos Supremos, tem um pouco mais dessa coisa de identidade, um pouco mais deixada de lado, porque o Gavião Arqueiro também tá sem a máscara e tudo mais. Então, por mais de não ter identidade e não ser tão impactante quanto a HQ, foi um ótimo filme. Tipo, se eu tiver que comparar HQ com filme, obviamente eu vou colocar HQ, mas Guerra Civil no CM é melhor do que muito filme aí. Não, Na própria Marvel. Ninguém saiu do Guerra Civil na época e falou, nossa, que filme ruim, nossa, deixou a desejar. E dividiu muito bem a crítica, né? Tipo, no caso de escolha seu lado. Teve gente que não era só Capitão América. Tinha alguém que era errado da vida e ficava colocando o nome de ferro. Não sei porquê, mas louco. É porque gostavam do Tony Stark, né? Porque, pô, o Robert Downey Jr. tem um carisma maior que todo mundo. É que eu senti que o Homem de Ferro, no filme, ele não fez tanta cagada quanto no HQ. Com entendeu? certeza, Por isso não que tem tinha tempo. essa coisa de, mas eu gosto do Homem de Ferro. Pô, que isso. Toca um AC/DC aí que eu tô com ele. Essa pô. questão que o Rodrigo trouxe sobre essa ideologia bem definida dos dois lados não foi passada no cinema, não tinha nem tempo pra isso. O quadrinho tem muito mais gama pra escrever. O lado bom é que eles fizeram como é que eu posso dizer? Se tiver que comparar, os eventos que aconteceram durante a Guerra Civil foram praticamente os mesmos que estavam acontecendo também na HQ, que no caso era Planeta Hulk, o Hulk já estava lá em Sakaar, já estava começando o Ragnarok junto com o Thor no CM, que foi algo paralelo entre eles, só que Ele na tava HQ preso foi diferente. na nave do Ultron, né? Só que aí foi o final de Ultron, só que enquanto tá a Guerra Civil, ele já tá lá em Sakaar, entendeu? Enquanto Thor Ragnarok se passa finalzinho de Guerra Civil, meio que ainda nesse clima. Então a gente vê que, pô, é que nem na HQ praticamente. Ok que foi totalmente diferente, mas os eventos foram similares. Nossa, bizarro a gente pensar que o Bruce Banner ficou de Hulk um tempão no espaço, cara. Pô, cara... E ele só foi voltar caindo no Sanctum Sanctorum, coitado, cara.
Que inclusive é ótima referência, inclusive, né? De Desafio Infinito. Sim. Eu queria tanto que fosse surfista prateado, cara. Seria massa. Do nada, tipo, meu Deus, surfista prateado aqui. Quem que é esse Aí- cara? aí que nunca teria foi que apresentado explicar. antes. É, o bom do Homem-Aranha é que todo mundo conhece o Homem-Aranha já. Pô, já sei qual é a origem do Homem-Aranha, sei que lá. Brota um surfista prateado ali. O pessoal que vê filme só vai lembrar dele da versão do Quarteto Do Fantástico Quarteto 2, com Fantástico, aquele é. Galactus lá de Nossa, não fala disso, Poeira. né? Aquela nuvem. É. Parece uma nuvem de chuva. Até um revertério aqui, mas enfim. Mas seria legal, sim. Seria legal. Mas o filme foi um acerto. O filme foi um grande acerto. Gostei do Barão Zemo. Seria legal se ele tivesse mascarado também, Barão Zemo porque é o bom. visual do Barão Zemo na HQ é muito massa. E tem Thunderbolts, tem de tudo um pouco. Civil War também é um marco, assim, para filme de herói, no sentido que desde 2008 a Marvel estava fazendo assim filmes impossíveis, que a gente falava impossível de você fazer esse filme. Aí a Marvel ia lá e fazia, né? Sei lá, Homem de Ferro. Como é que você faz um filme de Homem de Ferro? É impossível. Eles vão lá e fazem. Aí Vingadores. Poxa, filme com um monte de protagonista, você não vai conseguir dar o devido crédito para todo mundo. Impossível, eles vão lá e fazem. Você não vai fazer Vingadores de novo e funcionar e maior. Eles vão lá e fazem Vingadores 2. Então toda hora eles estavam se aumentando mais o escopo deles, se desafiando ainda mais. Aí quando chegou no Civil War, né, que era assim, muitos heróis para o cinema, né? Então ali que começou o desenvolvimento de você não precisa estar com os heróis, com os atores no mesmo lugar, na mesma hora para filmar um filme. Então tem várias cenas ali que eles foram filmando em picados, né? E daí na edição eles conseguem juntar eles no mesmo aeroporto, na mesma sala, né? Então ali que começou esse tipo de tecnologia que não tinha sido usada antes sem truque de câmera, né? Agora não precisava nem do truque de câmera, era só filmar mesmo, cada um separado e juntar eles na edição. Então, de novo, a Marvel se superou nessa, né? Foi um sucesso de bilheteria. Também, na época, foi muito legal, porque além da guerra civil dentro do filme, teve a guerra de bilheterias com Batman vs Superman. Verdade. Meu Deus. Rolou Verdade. todo um lance de espionagem hollywoodiana. Então você vai fazer os heróis se brigarem. Eu vou fazer também. Quem que vai fazer primeiro? Eu vou fazer primeiro. Daí um marca no mesmo dia do outro. Então estava rolando uma guerra dentro dos produtores de Hollywood que a gente não sabe nem a metade, né? Então, além do filme, os bastidores deles são muito legais, né? E vocês já citaram também as repercussões que tiveram depois do filme, nos outros filmes, que também foi muito legal e teve gênese nesse guerra civil dos cinemas. Isso conecta, né? Tudo fica ali naquela mesma sinergia, na mágica do CM ali. Até mesmo o Banner chegou lá em Guerra Infinita. O que aconteceu com os Vingadores? Não existe mais. É o Beetle? O que é isso? Separou? Não faz sentido isso. Então a gente vê que, por mais que seja diferente da HQ, eles conseguem fazer uma boa adaptação para esse arco aqui, que é simplesmente espetacular. Uma coisa que eu queria ver também com o Rodrigo você chegou a jogar um jogo em específico chamado Ultimate Alliance? Meu Deus, sabia que ia falar isso. Um pouquinho, Eu acho sim. que Eu queria ver como é que é. o 2, ele mexe muito com o lance de guerra civil também. E é bacana. Eu gostei muito do 1, inclusive. É um jogo da Marvel, que tipo, você tem como jogar com o seu companheiro. Eu não sei como comparar. É tipo o que Ultimate Alliance? É um jogo co-op. Você pode jogar sozinho também, mas você tem um grupo ali de personagens. Que você pode ir trocando. Tem um jogo parecido com esse da Liga da Justiça, do Play 2. É tipo isso, só que em vez de o Batman e o Superman, o Lanterna Verde, o Flash, né? O Caçador de Marte, são 4. Aí você escolhe a equipe. Tem o Wolverine, né? Tem o Wolverine, tem o Deadpool, tem uma gama de personagens ali. Então, cara, eles pegaram também da essência de Guerra Civil. Eu sou mais Lego Marvel. Pô, Lego Marvel não tem comparação também, né, pô? Lego Marvel Super Heroes tem o mundo aberto mais incrível que o GTA. Eu acho legal isso que o Max falou também, né? Que muita gente, eu acho que dá na emoção,
fala que Guerra Civil é esse marco e insuperável das HQs, mas é importante também dizer que embate entre heróis já tinha sido feito pela DC em Dark Knight, né? Então, então vamos dar os créditos, né, a quem deve, né? O embate de heróis até essa época não era assim inédito, né? Uhum. A Marvel só estipulou algumas ideologias separadas ali, que foi muito bacana, colocou muitas cores, que foi muito bacana, né? Ela tem os seus créditos, mas às vezes o pessoal exagera. Qual que você acha que seria o equivalente ao Guerra Civil da DC? Cara, vocês já leram Identidade Secreta? Já. Uhum. Pesadíssimo, inclusive. Então, eu acho que é um equivalente, porque na HQ alguém mata uma personagem, então os heróis eles vão ficar divididos entre ideologias, tá? Então o Batman vai se perguntar se as coisas deviam ter sido feitas daquela maneira. E tem gente que vai defender que eles deviam ter feito aquilo mesmo, sabe? Então eu julgo que Identidade Secreta da DC, ele puxa esse feeling, tipo, de não de embate físico, mas embate ideológico, assim, Legal. tipo, o que tá certo? O que Uhum. deve ser feito? Eu acho que Identidade Secreta puxa muito disso e, para alguns, melhor que Guerra Civil. Até. É porque Identidade Secreta tem o lance lá do Kylo Rayner também, que aconteceu com a namorada dele. Um lance pesadíssimo. Exatamente. Porque a DC ela é mais pesada Sempre nos foi, conflitos. historicamente, né? Então a gente vê que, pô. Questionamento. Não posso nem falar o que aconteceu com ela, fica muito pesado mesmo o que aconteceu com ela. Tipo, envolve a geladeira. Mas, cara, sem querer falar nada, mas já falando, já deve imaginar. Geladeira, é isso mesmo. Então, a gente vê os próprios heróis ali num próprio conflito, com direito a lágrimas, com direito a se questionar se ele realmente está fazendo o que é certo. Então, isso quando é adaptado para os cinemas, a gente vê que, pô, eles não são só deuses, entendeu? Eles também têm as suas vidas. O Superman, por ser um kryptoniano, ele também é CLT, ele também é o jornalista, cara. ele é humano, alienígena, cara. o mais humano. Então, é isso também. Mas o Guerra Civil, assim, Pinguim, você acha que ele vai durar muito tempo ainda, tipo, de ser grande? E qual que é a sua nota pra essa obra? Cara, Guerra Civil, de longe, é uma das melhores sagas que eu já li na Marvel. É sério, tipo, Eu se eu também fizer acho. um top 5, é certeza que ela tá entre os 3. Sim. Guerra Civil, de longe. Então, Está distante. tá muito longe é sério, boa mesmo. Então, eu acho que não vai haver uma que seja, como é que eu posso falar? Nesse Desse estilo, nível. nesse ambiente de identidade e tudo mais, que seja tão bom quanto Guerra Civil. Mas tem outras que também são ótimas. Como eu falei, por mais que Guerra Civil 2 não tenha o mesmo peso ali, a ideia é muito bem feita. Aquele lance lá, pô, por que eu vou prender o Max aqui agora? Não, porque ele vai fazer um crime amanhã. Mas ele nem fez ainda. Mas prende do mesmo jeito que eu sei. Então, cara, foi muito legal. Eu gostei de ler Guerra Civil 2. Teve seus problemas? Teve sim seus problemas, mas... Vai pesar na nota. Não, tô falando de Guerra Civil 2. Tá. Guerra Civil 1, o primeiro, o original, cara, isso aqui pra mim é um 10 de 10. Isso que pra mim... isso? Isso aqui não, falei. Que isso, a gente vai até 5, estrelas. né? Esqueci. Divide por 2, 5. Pronto. O outro 5 eu deixo pra você, mas você não vai querer copiar a minha nota? não Pode vai colocar ser 4,9. Não vai. O que você acha, Rodrigo? Qual que é a sua nota de Guerra Civil? Eu dou um 10 também, cara. Eu isso? tenho problemas... Parcelado em 2 fica 5. Divide em 2 aí, tem que ser 5. Opa, é 5, desculpa. 5 estrelas, selo Mega 5 Saga. estrelas Mega Saga. Eu tenho problemas, né, com, assim, algumas descaracterizações, por exemplo, Homem-Aranha revelar a identidade, Nossa. o Tony Stark ir a ponto de contratar vilões, assim. Eu acho que às vezes passa um too much, né? Passou do ponto, sim. Mas eu tenho, assim, na minha veia que a gente tem que avaliar a obra pelo que ela se propõe a ser. E ela se propôs a tomar algumas liberdades para fazer esse embate ideológico. E eu acho que foi 100%, né? Então, mesmo com esses meus
Problemas de Nerd. Problemas de Nerd. Acho que ela merece um 5, sim. É uma HQ que... Ela já é um clássico assim que foi lançada, né? Tipo, todo mundo sabia que ela ia reverberar muito. Então, é muito, muito difícil você pegar um clássico quando ela está sendo lançada, né? Tipo, porque você tem que ver se ela vai ser lembrada, se ela vai ser amada por todo mundo. E já na época a galera falou, pô, clássico. Isso aqui é Foi absoluto embora. quadrinho, sem condição. Sim. E até porque o pessoal teve que acompanhar mensalmente, né? Um mês lançava um, depois o outro. Meu Deus, o Golias morreu, o que vai acontecer? Meu Deus, o Homem-Aranha, que é isso, velho? Aí você foi vendo ali todo o decorrer e a gente pegou aqui no Brasil um ano depois. Então o gringo já sabia antes da gente. Obviamente que o gringo sempre Não, vai mas saber. o Guerra Civil lançou no Brasil um dia antes que lá, tá? Respeita. Não, pô, aqui lançou foi no mais cinema. pra... Não, Não, tô falando do cinema. filme. Não, mas tô falando do E quadrinho, o Guerra pô. Infinita também, tá? Lançou aqui primeiro. Mas eu tô falando do quadrinho. O quadrinho eles tiveram acesso primeiro, aí depois... Não, mas é sempre assim até hoje. sempre É uma assim. tristeza sem tamanho. Injustiça! Eu podia bater, só que eu medo de... Panini, de reage quebrar. aí, pô. Na Que moral. isso, patrocina a gente também. pô. Ah, eu acho que assim, como o Não, Ping tá bebendo eu preciso perguntar, pra você não ficar triste. Qual a sua nota, Max? cara, eu não sabia que ia me perguntar qual a minha nota. Deixa eu pensar. Enfim, basicamente, o que o Rodrigo falou, eu concordo muito. O bagulho do Homem-Aranha me incomoda sempre. E assim, Guerra Civil não me entenda mal. É um quadrinho que sempre tá no meu armário, sempre pego ele pra ler direto, assim. Acho que por ano devo ler umas 4 vezes, assim. Eu gosto bastante do Guerra Civil. Fácil. Mas como eu digo, é a Marvel, então eu não vou dar 5, tô brincando. Mas assim, eu não acho que é um 5, porque tem esses erros que ele mencionou, né? O Homem de Ferro contratando vilão, mas o Homem-Aranha é um absurdo. Então, tipo, eu não consigo dar 5 de jeito nenhum por causa disso. Eu dou 4,5, querendo dar 4, mas para não ser o vilão da Marvel, eu vou dar 4,5. O vilão do Mega Saga, né? Sim. Tá, justo. E o filme? Ah, o filme eu acho bom. Tipo assim, essa fase da Marvel no começo tá ótimo. Se fosse pra dar de 0 a 5 pro 0 a filme? 5, 4. 4, sólido. Pra época. Pra época? Tem que reassistir, pô. Não dá pra falar. Ah, hoje em eu dia. sempre assisto Guerra Civil. É um dos que eu mais gosto de É um filme de bom, né? rever. Você não tem que pensar muito, Tipo, você vai lá assiste. Era de Ultron. Eu gosto de Era de Ultron. Por mais que alguém fique... Meu Deus, que você... Não, que mas você eu é não maluco?" acho Eu gostei todo ruim, não. muito de Era de Ultron. É. Sério mesmo. É. Eu acho tudo ruim. Sério, eu sei que o Ultron nos quadrinhos é aquele cara mais assim, Mais inteligente. mais top, né? Não tem umas ideias tão burras. Porém, Nossa, o filme do me Ultron agradou. Tá bom. Um filme do Ultron agora, com chat GPT, com IA, ia ser interessante. O Ultron interagindo com o chat GPT. Ultron Eu fazendo sei, imagem. Gere pra mim a imagem de Nova York sendo destruída. Pra ontem. Batman escovando o dente. É. Mas e você, Rodrigo? O que você achou do filme? Nota 0 a 5. 5 também, cara. 5 cravado. Perdeu a linha. Não, eu Que nem vou eu tava chamar o falando, Rodrigo é pra um vir aqui sentar filme- do meu lado. É só a gente... Ah, é, Rodrigo. Fica o convite aí pra você vir aqui presencialmente, sentar com a gente, cara. Você que é milionário. Eu irei. Nosso Tony Stark. Mas é 5, cara. 5 demais. A introdução de Pantera Negra no universo foi, assim, excelente. Acho que também a gente se deve ao ator que entregou de corpo Sim. e alma, e o embate dele final com o Zemo, né? Dele falando que ele não vai se entregar ao ódio, é muito poderoso, cara. Muito poderoso mesmo. Pena que eu acho que estava um pouco deslocado, né? Essa mensagem devia ter em outro filme, mas só ali ela já valeu muito, muito mesmo. Então é 5, cara. Um filme impossível de ser feito e foi feito bem, assim. E você, Pinguim? Que nota você dá pra esse filme? Eu duvido que vocês adivinharem qual é a minha nota. 2. Porque ela vai ser a mesma do Rodrigo. Ah, mano, os caras. A gente é rival, só que eu e o Rodrigo, a gente é aliado. A gente é ó, colado junto. Então, pô, é realmente 5. É um dos meus filmes favoritos. Vocês fazem muita que collab, né? Você e o Rodrigo. Já vi algumas coisas aí. Mas assim, a gente tá nessa, a gente tá junto nessa. É porque eu fico olhando pra TV, mas é que a gente tá junto nessa. Te amo também. Então é 5. Sem condição. Pô, 2 heróis no mesmo filme, Pantera Negra e Homem-Aranha, pô, sem condição, 5. É 5. Mas a pergunta que não cala. Falamos da HQ, falamos do filme. Você está contemplado, Rodrigo? Eu estou super contemplado. Se você tá contemplado, eu também tô. Tá contemplado também, Max? Com certeza.
Ah, perfeito. Então, pessoal, a gente está encerrando mais um episódio aqui. Muito obrigado por vocês terem feito presença aqui, fazer essa honra, principalmente por Rodrigo, que está aqui marcando presença, mostrando, revelando a sua identidade. Polêmico, então por isso que a gente está falando de Guerra Civil. Meu Deus, é o Clark Kent. Sou eu. Então, gente, fica aí. A gente vai deixar o podcast dele na descrição. Não se esqueçam de seguir lá, ouçam o podcast dele, ouçam todos, por favor. GB5. Então, não deixe de seguir a gente também, que é importante. Pesa muito pra gente, é muito importante você estar deixando o like aqui no YouTube, ou então indo no Spotify, ouvindo por lá e deixando sua avaliação, porque, assim, vai impactar bastante pra gente e vai ajudar bastante, ok? Então, é isso. Espero que todos tenham gostado e que a verdade seja dita. Não há nada melhor do que ser geek. Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou!